Olá, muito boa tarde. Inicia na quarta-feira um congresso internacional que assinala os 800 anos da história dos dominicanos. Uma congregação religiosa que tem na sua identidade a opção pela pregação e que vos queremos apresentar num percurso histórico ao longo deste programa. São para isso nossos convidados o Frei António José de Almeida e o Frei José Nunes, frades dominicanos. Cumprimento, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estarem neste programa. Comecemos por este congresso, um congresso internacional. Os dominicanos no mundo luso-hispânico. Desde logo há aí uma designação espaço-temporal, acredito, para o estudo que este congresso irá propor, porque também não caberia aí toda a história dos dominicanos, acredito, não é? Em alguns dias de história. Qual é o objetivo essencial? Sim, porque este congresso vai ser, portanto, digamos, hospedado na Sociedade de Geografia de Lisboa, na sua secção de Ordem de Cristo e a Expansão. E é por isso, dentro deste quadro, e portanto que se situa o âmbito geral da expansão. Embora seja uma coorganização do Instituto São Tomás de Aquino, que são nós dominicanos, e o Centro de História da Além-Mar, de várias universidades, o Centro de História Religiosa da Universidade Católica, o Centro de Estudos das Ciências das Religiões, da Lusófona, não é? Da Lusófona, depois... Universidade de Évora, que estou aqui a ver também, enfim. Desde logo, esse próprio projeto de reunir um conjunto de universidades, acredito que também tenha despertado um interesse científico, não é? No interior dessas universidades, por esta história. Grandes temas que aqui estarão em debate, Frei António José de Almeida. Bom, grandes temas. Não é porque se tenha procurado ser muito histórico, aliás, mas como isto faço naquilo que se chama hoje em inglês Call for Papers, não é? E portanto as pessoas apresentaram estes temas e nós tentamos depois organizá-lo, tentou ser o mais abrangente possível, mas pronto. Então organizámos depois já as propostas de conferências terem sido apresentadas e terem sido escolhidas. Então ficamos num primeiro momento, a apresentação será do Arquivista-Geral da Ordem em Roma, o Frei Gaspar da Roja Cigaia, e depois teremos um primeiro momento rotas dominicanas, historiografia e historiógrafos dominicanos e a problemática da missionação ultramarina. Do ponto de vista da arte, a arquitetura dominicana, os dominicanos e o patrocínio artístico, os mosteiros e os conventos, e depois verá mais à frente sobre a pintura e iconografia. Também ligado a figuras, portanto, biografias, o episcopado dominicano, os dominicanos, franciscanos e os jesuítas, portanto, uma certa relação com outras ordens religiosas. Um ponto muito importante é o tomismo e os neotomismos, particular para o caso da Escola de Salamanca. Depois também um bocadinho as confrarias e missões internas depois do Concílio de Trento. E praticamente é isso. Também teremos umas visitas, também estética e filosofia tomista. Teremos umas visitas tanto em Lisboa como ao convento emblemático que é o Mosteiro da Batalha. Confiado aos dominicanos... logo desde o início, por Dom João I. Dom João I, não é? Frei José Nunes, que oportunidade terão os participantes neste congresso para conhecer melhor os dominicanos? Creio que é isso que... É uma grande oportunidade. Os participantes têm uma grande oportunidade de conhecer o multifacetado mundo dos dominicanos. Mas também, claro, aqui não é só para um grande público conhecer, é para muitas pessoas que andam a estudar a história dominicana, digamos assim, ao longo dos séculos, também darem eles próprios a conhecer e mostrarem o seu entusiasmo, no fundo, sem pertencerem muitos, a maior parte, juridicamente à família dominicana, são pessoas que são verdadeiramente da família dominicana, porque são pessoas que realmente estudam e são apaixonados pelas figuras dominicanas e pela história dominicana. Já agora dizer que este é um primeiro evento aqui em Portugal para comemorarmos os 800 anos de existência da Ordem Dominicana. Em 2016,
fará 800 anos a existência da Ordem, e nós vamos celebrar um grande jubileu. E aí teremos mais realizações. E até se pudermos cá voltar aqui com o Paulo a falar nessa altura, muito bem. Mas este é um primeiro evento em que queremos comemorar estes 800 anos de uma ordem, de uma congregação, de uma ordem religiosa muito importante na história da Igreja, e sobretudo neste mundo luso-hispânico. O Congresso, portanto, tem estes parâmetros. Já agora, eu acho que também faríamos bem a lembrar, o Frei António José de Almeida foi um dos 3 membros da comissão organizadora, mas trabalhou muito com o casal Larcher ou Larcher, o Fernando e a Madalena, não é? Fernando e Madalena Larcher ou Larcher, e portanto é justo aqui também falarmos no seu nome, não é? Mas digo eu, haverá outros eventos, não é? E desde logo essa experiência de se abrirem à recepção de propostas de conferências, enfim, havia uma abundância de investigação sobre os dominicanos. Infelizmente é uma ordem um bocadinho ignorada, assim, do grande Também pelos público. Académicos? Também no meio académico. Mas tinha havido uma experiência há 2 anos com os franciscanos. Foi assim que, portanto, abriu a ordem da Ordem de Cristo, que era que tinha a cura pastoral de toda a zona do padroado português. Depois para outras ordens, e então a primeira experiência foi com os franciscanos. Esta agora será com os dominicanos e seguramente, eu não falo pelos organizadores da Sociedade de Geografia, mas haverá para outras ordens que estiveram também implicadas na expansão portuguesa no mundo. Esse desconhecimento a que é que se deve, na sua opinião, na atualidade? Em parte a mitos. O grande mito foi o mito da Inquisição. É claro que a Inquisição foi... os dominicanos quiseram historiograficamente ligar-se à Inquisição, porque tinham precedência nas procissões, etc. E depois virou-se o feitiço contra o feiticeiro, não é? E, portanto, na altura do liberalismo, das lutas, então muitos mosteiros foram e conventos foram destruídos, etc. E a memória popular liga muito, sobretudo a nível da historiografia, muito à Inquisição, embora não seja exclusiva. É um momento, não é exclusiva nem, se calhar, há momentos, por exemplo, em Portugal, uma grande investigadora, que é a professora Elvira Meia, diz que, pois, o momento, os dominicanos até eram bastante mãos largas, não é? E depois foram substituídos até pelos jesuítas, exatamente, porque eram muito mais rigoristas. Na Inquisição. Na Inquisição, por exemplo, uma coisa que não se conhece. Este congresso terá também a ocasião de repor alguma verdade nesse âmbito, nesses temas? Com certeza, não se trata aqui de fazer uma limpeza, digamos assim, a um cadastro que tenha lá pecados, não é? Ou contraordenações. Mas não há dúvida nenhuma, por exemplo, isto que o Frei António José disse, é muito importante, quer dizer, haver um certo esclarecimento. Nós, por exemplo, vamos lá ver uma coisa. A Inquisição nasceu depois da morte de São Domingos. Há pessoas que relacionam São Domingos com a Inquisição. São Domingos morreu em 1221. A Inquisição vem pelo menos à volta de uns 15 anos depois, não é? Bom, São Domingos não tem nada a ver com isso. São Domingos prega pela palavra, não pela violência, não pela condenação, apenas o diálogo, pela persuasão. Os dominicanos... E que é esse envolvimento, então, com a Inquisição? Houve posteriormente, como dizia o Frei António José, e não há dúvida nenhuma que houve expoentes da Inquisição, será um Torquemada em Espanha, gente conhecida, não é? Também os dominicanos estavam muito ligados ao estudo e, portanto, à questão da definição da doutrina, da defesa do credo, enfim, essas coisas, das ortodoxias. Agora, e eu até vou mostrar aqui, daqui a bocadinho, já vou mostrar aqui um livro que acaba de sair, anteontem acabou de sair. Os dominicanos, na esmagadora maioria da sua história, escreveram páginas brilhantes de um espírito tudo o que é mais contra a Inquisição. Que foi realmente o anúncio do Evangelho, mas na defesa das pessoas, na defesa da justiça, na defesa dos direitos humanos. Acaba de sair este livro que eu mostro, que fala, estamos num congresso sobre os dominicanos no mundo luso-hispânico. Cá está. Dominicanos espanhóis que chegaram às Américas em 1510, a partir daí fizeram uma pregação, é a ordem dos pregadores, os dominicanos, fizeram uma evangelização
com defesa dos índios, com defesa das pessoas dos índios, que eram explorados, que eram oprimidos, que eram mortos, que eram escravizados pelos colonos espanhóis. E isso até levou à dispersão e ao martírio de muitos destes dominicanos, porque defenderam os índios, teoricamente e na prática. Isto é sermões, o Sermão de Montesinos, o livro de Bartolomeu de Las Casas a denunciar a destruição das Índias Ocidentais, portanto das Américas, o livro de Francisco de Vitória a defender a defesa dos índios e o direito dos índios às suas terras, porque os espanhóis diziam que não, senhor, que eles não tinham direito às suas... Portanto, isto é para dar um exemplo, e estas temáticas vão ser abordadas ali no Congresso, isto é para dar um exemplo de como, historicamente, os dominicanos foram realmente pessoas que fizeram pregação e evangelização, mas ao mesmo tempo na defesa dos direitos humanos, na defesa das pessoas. O Francisco de Vitória é considerado o pai do direito internacional. Hoje não há nenhuma instituição, nenhum edifício da Unesco ou da ONU que não tenha uma sala Francisco de Vitória. É o pai do direito internacional, dos direitos humanos. Não foi só o padre António Vieira a defender. Não foi só o padre António Vieira. Os direitos humanos começam aqui. Mas reparemos, que isto não é uma questão apenas do passado. Claro que nós talvez no Congresso não falemos tanto de questões da atualidade. Talvez porque não apareceram muitas comunicações nesse sentido. Mas, por exemplo, a gente vê os dominicanos, o que eles estão a sofrer para defender o povo, por exemplo, no Iraque. Ou no Líbano. Eu ontem recebi uma notícia de que as dominicanas não saíram de Mossul, está o povo todo a sair de Mossul, no Iraque, e as dominicanas decidiram ficar lá. Com as poucas pessoas, com algumas pessoas que ainda lá ficam. Quer dizer, no Brasil defendem-os sem terra. Quer dizer, na Nigéria estão ao lado das pessoas, ou em Angola, o Mosaico defende os direitos humanos. E já vamos ver também em Portugal como é que essa defesa dos direitos humanos e dos valores é feita, ainda nesta perspectiva histórica. Frei António José de Almeida, é também um outro mito essa relação entre várias congregações religiosas, por vezes em detenção, entre famílias dominicanas com jesuítas ou com franciscanas? Há épocas, não é? E há personalidades e, portanto... mas o que é importante é dizer que todas estas ordens, as congregações, trabalham em igreja. São formas diferentes, trabalham em igreja. A Igreja Católica tem essa distinção até em relação aos nossos irmãos protestantes. Eu estava no seminário protestante, fiz lá um cursozito, e mas vocês são franciscanos, mas dominicanos? Mas vocês não são igrejas diferentes. Entre nós, formávamos logo uma igreja diferente. Portanto, é um bocadinho diferente. É realizar a diferença na unidade do projeto que é seguir Jesus Cristo, não é? Sobre a produção artística a partir da experiência dominicana, que património existe? Património também que será estudado neste Congresso? Tem sido estudado sobretudo o património edificado, mas existe também o património móvel, que muitas vezes não se conhece porque, entretanto, foi para outros sítios, está à venda. Por exemplo, o professor Vítor Serrão, ainda aqui há poucos dias, me disse que encontrou aí num armazém uma quantidade de telas com tema dominicano de Bento Coelho da Silveira, possivelmente, quase certeza. E, portanto, há coisas que podem chegar, mas como? Com a destruição dos conventos, com o recheio a ir para outro, posto em asta pública, etc. Portanto, muito desse património está desconhecido. Mas felizmente que vem ao de cima, não é? Nesse aspecto, já agora dizer só uma coisa. E embora quem é historiador de arte é mesmo o Frei António José, mas são questões não apenas do passado. Os dominicanos, que realmente foram pessoas que historicamente influenciaram muito e promoveram o desenvolvimento das artes. Basta a gente pensa, aqui em Portugal há bocado falámos do Mosteiro da Batalha. Pois com certeza aquilo é uma obra de arte fantástica, não é? Mas a gente vai, por exemplo, à Itália, tem o Frei Angélico. Que melhor evangelização há que as pinturas do Frei Angélico? Bom, mas isto não é apenas uma questão do passado. Nós hoje, ainda há pouco tempo, há 2 anos, tivemos os 50 anos de festa da restauração da província portuguesa e houve um jovem arquiteto que vai participar neste congresso também, o João Alves da Cunha, que fez um trabalho meritório sobre a importância dos dominicanos em Portugal na arte moderna, na arquitetura moderna. E aí se inscreve o Convento de São Domingos e a Capela. O Convento de São Domingos
É de 1994, em Lisboa. Tem 20 anos. Mas é uma arquitetura moderna maravilhosa. A sua igreja tem apenas 8 anos. A nossa igreja do convento é uma arquitetura maravilhosa. Mas, nos anos 50, 60, o convento de Fátima e a Aldeia Nova, a capela da Aldeia Nova, ao lado de Fátima, a 14 km, foi uma arquitetura, uma novidade. Portanto, este interesse de fazer a pregação, digamos assim, em diálogo com a arquitetura, com a arte, com a pintura, mas também com a filosofia, com a história, com os outros ramos do saber, isto também faz parte do ADN dos dominicanos, não é? Lembrar que o nosso Camões, não houve nenhuma comunicação, mas sobre o Camões, os Lusíadas passaram e sem cortes nenhuns por causa de um dominicano. De Évora, não é? Não. Daqui de São Domingos de Lisboa. Portanto, agora não estou a recordar o nome, mas há célebres quadros com ele a ler nos dominicanos no claustro aqui de São Domingos. Mas é um dos casos. Portanto, a abertura às artes caracterizou-nos sempre também. Uhum. Toda esta temática, este debate e investigação que se faz a partir do Congresso, até que ponto, e perguntava-vos, até que ponto é um meio para a concretização hoje desse carisma da pregação? Frei José Nunes. Claro, é muito importante, é reavivar a memória, não é? Mas em função do presente, com certeza o que nós queremos é o presente, não é? E, portanto, se nós lembramos a importância que historicamente alguns dominicanos tiveram na pregação e na missão e na defesa dos direitos humanos, é para hoje continuarmos com essa missão. E se tivemos homens importantíssimos também, por exemplo, na teologia, ao longo dos séculos, até em Portugal. Este ano, por exemplo, fazemos os 500 anos do nascimento do Frei Bartolomeu dos Martins, homem que foi arcebispo de todo o norte de Portugal, que teve um papel fundamental no Concílio de Trento, não é? Reconhecido mundialmente. É para repensar a teologia pastoral hoje e a intervenção dos dominicanos também hoje. E é por isso que nós, com a nossa humildade, também não somos muitos em Portugal, temos as nossas limitações, mas nós temos um arquivo histórico, nós temos o Instituto São Tomás de Aquino, nós promovemos estas edições, nós trabalhamos em pregações. É um pouco, humildemente, a tentar continuar a história, uma história maravilhosa de 800 anos extraordinários, não é? É esse também um dos objetivos do Congresso, acredito, Frei António José de Almeida, o potenciar o trabalho da atualidade. Sim, claro. Uma das coisas que nós, digamos assim, da Comissão Organizadora lamentamos um bocadinho é não ter havido comunicações mais sobre o presente. Mas talvez porque as pessoas pensaram mais no passado. É pena não ter visto isso, mas como há outras organizações, como o Frei José Nunes já disse, para 2016, se calhar até antes, então há outras formas. E, portanto, nós temos que aproveitar, como mendicantes, aproveitamos esta oferta e toca para potenciar, porque nós estamos ao serviço da evangelização e, portanto, ver um bocadinho do passado. Está bem, se já foram passado, também já tinham alguma experiência nesta matéria, não é? Uhum. E no presente e no futuro, de que forma é que tudo isto se pode fazer, Frei José Nunes, em ambientes novos, com meios de comunicação social novos? Eu recordava o vosso superior-geral, Frei Bruno Cadorré, não é? Enfim, algumas das expressões que ele utilizou sobre como comunicar hoje, como fazer hoje a pregação, no mundo que ele considera que não é apenas fútil ou superficial, mas também muito criativo. Que parcerias podem ser encontradas com esta criatividade atual para a pregação? Por exemplo... São outras formas de arte também? Também, sem dúvida. São novas formas de arte. É um viver e um comunicar e uma pregação que é uma arte, sem dúvida. Ontem saiu na página oficial dos dominicanos, no site oficial dos dominicanos, que vem de Roma, que é dominicanos.org, é muito fácil de aceder. Vem justamente um documento, saiu ontem, sobre o papel dos dominicanos e a presença da pregação dominicana nos meios de comunicação social. E quando falamos em meios de comunicação social, não estamos a falar apenas em jornais ou televisão, que são os clássicos meios de comunicação social, mas estamos a falar na internet, estamos a falar no Facebook, nos Twitters, nas newsletters, tudo isto, não é? Ora bem, hoje a pregação faz-se muito por aí. Nós temos um frade em Portugal que ainda há pouco publicou um livro, que é um best-seller já quase,
que é pôr em escrita, em papel, tipográfico, o seu blog. Não é? Hoje, nós temos alguns postulantes, temos alguns aspirantes que querem ser dominicanos jovens. Como é que nos conheceram? Foi através da internet. Portanto, é evidente que tudo isto, nós fazemos pregações, escrevemos artigos. A internet hoje, estes são novos meios realmente da pregação que têm que ser utilizados, não é? E são riquíssimos, não é? Também o Frei Bruno Cado Reis afirmou que a contemplação da palavra, o estudo e o diálogo com o mundo são os três meios para desenvolver a pregação hoje. Sim, porque a pregação não é um fim. Não é? A pregação é um meio. É um meio de as pessoas saberem que são muito amados por Deus, que as criou e que as quer chamá-las a uma entrada em comunhão de uma vida, da vida divina, que é uma coisa melhor que podemos dizer às pessoas, não é? Portanto, no momento em que as pessoas estão todas, em todos os tempos, que não têm esperança, nós somos portadores também, através da pregação, da esperança, não é? E o que o Papa diz, não deixeis que vos roubem a esperança, não é? E os sermões, por certo, dos frades dominicanos vão nesse sentido, não é? Para que não roubem a esperança. Pois, trabalhamos para isso. E esperemos que este Congresso seja uma oportunidade também para o afirmar. Agradeço-vos terem estado aqui neste também da nossa parte. Programa, onde apresentamos esta iniciativa, o Congresso Internacional, que vai assinalar os 800 anos da Ordem dos Pregadores e os projetos que fazem hoje com que concretizem o carisma com 8 séculos. Votos de boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.